você fez na sua faculdade com relação ao que ela exige que tenha, né, com relação à grade dela. Então, a carga horária de férias que você fez também conta, tá bom? E se a sua faculdade preenche os requisitos. Os requisitos são, a sua faculdade tem que, no mínimo, ter 3 diplomas revalidados no Brasil, tá? Seja por revalida ou por tramitação simplificada, ou então que ela seja inscrita no Arcosul. Miriam, mas a minha faculdade ela não tem Arcosul. Aí vamos pensar aqui numa lógica. Países que não são pertencentes ao Mercosul, eles realmente não vão ter a acreditação do Arcosul, tá? Porque eles não são pertencentes ao Mercosul. Então, vamos supor que você ou alguém estudou nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, que venha de um outro país que não seja do Mercosul, essa pessoa que se formou fora vai ter o mesmo direito daqueles que têm o Arcosul, desde que a universidade dele tenha já diplomas revalidados no Brasil, tá? Então, segue esse mesmo princípio para Arcosul e universidades que já possuam mais de 3 diplomas de 3 ou mais diplomas revalidados no Brasil, tá? Quem quer fazer a tramitação simplificada tem todo o direito de fazer o revalida, tá bom? Então, mesmo que você queira entrar com processo simplificada, você pode fazer o revalida. Não são processos iguais, tá? Então, não vai haver concomitância. Você pode fazer o revalida, você pode fazer a tramitação simplificada. No caso da UEPA, hoje, que a gente tem o edital aberto, você pode fazer a prova e você também pode tentar, junto com a própria UEPA, fazer a tramitação simplificada com a UEPA. Então, são 2 processos distintos dentro da mesma universidade, tá bom? E deixa eu ver o que mais. Quando você revalida o seu diploma junto à universidade, quando ela revalida o seu currículo, né, o seu diploma, ele sai como um diploma definitivo, é uma análise definitiva em que o seu CRM vai ser definitivo. Então, você não vai correr risco de, suponhamos, o judiciário voltar atrás e não revalidar. Por quê? Porque a universidade que é a competente para revalidar o teu diploma. Então, não existe de você perder esse CRM depois que você já conseguiu, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. Então, gente, a tramitação simplificada, ela não é uma prova, tá? Ela não é uma complementação, ela é uma análise, tá? Que é feita pela Universidade Brasileira dentro do seu currículo estrangeiro. A gente já tem várias decisões judiciais que corroboram, que ajudam vocês, né, estudantes ou já médicos formados, a conseguir essa análise. Então, hoje em dia, o judiciário já vem entendendo muito bem que essa postura, essa lei, ela tem mesmo que ser acatada pelas universidades, essa análise tem que ser feita, né, pelas universidades. O que mais? Bom, muita gente me pergunta se a tramitação simplificada, ela é legal, se ela é dentro da lei, se ela se é alguma coisa errada que a gente faz dentro da universidade para conseguir essa revalidação de vocês. Bom, gente, não, é legal, tá? É previsto na portaria normativa número 22 e na resolução número 3, tá? Então, tanto do MEC quanto do CNE. Então, vocês podem ficar tranquilos que isso é algo que está previsto em lei, que está previsto para, inclusive, o Ministério da Educação cumprir, tá? Para o Conselho Nacional de Educação cumprir, e, inclusive, para as universidades cumprirem com base na determinação do Ministério da Educação. Então, vocês fiquem tranquilos que isso aí já está mais que... Está ficando mais do que pacificado, o negócio está ficando bom, né? As universidades já estão entendendo, inclusive mais universidades estão acompanhando o processo, fazendo o processo de revalidação, porque estão vendo que tem uma procura muito grande e elas estão sendo beneficiadas, né, com esse processo. Com relação à documentação, vocês precisam se formar, tá? Vocês precisam estar formados e requisitar a documentação junto à universidade de vocês.
Quando vocês solicitam a documentação, geralmente essa universidade ela pede em torno de uns 90 dias, né, por aí, para entregar essa documentação. Apesar de não ser barata, ainda, né, ainda cobra muito caro. E aí, e muito tempo. Ou seja, não é barata porque é cara e ainda cobra muito tempo. E aí, depois que você pede essa documentação, você tem que, não precisa traduzir, a lei ela não exige que você traduza a documentação, tá? Basta que você faça o apostilamento de AIA junto ao Ministério das Relações Internacionais. Internacionais? Exteriores. meu secretário marido está aqui me falando. Você faz todo o apostilamento de AIA dentro do próprio país onde você estudou, tá? E aí, essa documentação a gente vai entregar para a faculdade no meio de arquivo digital, tá? Em PDF. Então, vocês não vão me mandar nada, vocês não vão mandar, por enquanto, nada para a faculdade. Vocês vão só no meio físico, apenas no PDF, tá? Então, apostilado, bonitinho, a gente manda para a faculdade, faz o pedido, ela faz a análise. Aí, quando ela for revalidar, ela vai pedir o teu diploma original, tá bom? Aí vocês mandam por SEDEX ou vão pessoalmente entregar, seja do que for da vontade de vocês. E aí, sim, o seu diploma vai ser revalidado com a graça de Deus. Deixa eu ver aqui. Gente, algumas dúvidas vocês podem mandando escrito agora, que eu acho que até é importante. Eu já posso ir tirando algumas dúvidas, já fazendo o resumidão. Quanto tempo demora, em média, o processo de tramitação simplificada, né? Ele vai em torno de 3 a 8 meses, tá? É uma média que a gente faz, porque eu não posso falar, tal universidade é tanto, tal universidade é tanto tempo, por quê? Depende do juiz, depende da universidade, depende da sua universidade para confirmar as informações que a universidade revalidadora quer. Então, assim, depende de muitas variáveis para eu te dar um prazo muito correto, muito certeiro, tá? Então, a gente põe de 3 a 8 meses. Caso vocês tenham algum outro diploma na área de saúde, não pensem que vocês vão conseguir complementar, tá? O que vocês vão revalidar é um diploma de medicina e apenas, tá? Se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, sei lá o que for, vocês vão ter que revalidar apenas o seu currículo médico, beleza? O Edson, não é só a faculdade que tem Arcosul, como eu já comecei falando, que tem o direito. Se a sua universidade tiver de 3 ou mais diplomas revalidados no Brasil, você tem direito a dar entrada na sua tramitação simplificada. E aí a faculdade, com base no juiz, com base na determinação do juiz, ela vai fazer a análise, tá? Por quê? Porque o juiz precisa entender que o teu direito é o mesmo direito de quem tem Arcosul, beleza? Aline, com relação ao EPA, se a sua grade curricular não for totalmente compatível com a deles, pode ser que eles sugiram sim que você faça uma complementação, tá? Mas entenda, a tramitação simplificada, ela é simplificada. O próprio nome já diz, é rápida, direto, tá? Não haveria necessidade de fazer uma complementação. Só que muita gente às vezes pode dizer assim, então não vou fazer. Mas aí, às vezes, você faz 6 meses de complementação e já pega o seu CRM. Então, às vezes, é mais válido, apesar de não ser o trâmite propriamente dito, é uma forma com a qual você tem uma vantagem, né? O Tairone, quanto tempo a faculdade tem para informar se aceita ou não, ou será a ordem do juiz que irá mandar? Tairone, é assim, o prazo para... quando o juiz determina que a faculdade faça a análise da sua documentação, assim que ela for citada, quando o juiz mandar o mandato para ela cumprir, já começa a contar os 60 dias. Aí ela tem 60 dias para fazer a análise da tua documentação, tá bom? Doutor Brian. Não, Aline, a minha dúvida seria: eles podem negar o meu processo se a grade não for compatível?
Pode sim. Pode sim. Eles podem sugerir que você faça uma prova, podem sugerir que você faça uma complementação. Brian, sobre as aprovações em 3 faculdades diferentes. Minha faculdade é Pacífico, não tem 3 constando no Carolina Bore. Nesse caso, qual seria a alternativa? Não precisa necessariamente, Brian, ser todos no Carolina Bore, tá? Por exemplo, aqueles que já conseguiram revalidar junto ao EMA, não vai constar, entende? Então, a gente tem que ter uma lista dos aprovados na UEMA para juntar e corroborar no banco de dados para que a faculdade revalidadora entenda que a sua universidade tem. Eu vi, Brian, que a Pacífico, ela tem acho que 2 processos já no Carolina Bore, mas tem um monte de revalidados no Revalida. Então, também corrobora, também serve de parâmetro para que você tenha o seu direito resguardado, tá? Deixa eu ver aqui. Doutora, o Carolina Bore é um tipo de processo e a tramitação simplificada é outro, é isso? Positivo? Bom, Léo, ótima pergunta. Vou explicar para vocês bem rapidinho como funciona, para vocês poderem entender, tá? O portal do Carolina Bore, ele, num primeiro momento, foi ele que começou com a tramitação simplificada. Ele pegou as universidades que tinham edital aberto para poder fazer essa revalidação e colocou lá, disponível, ó, tem tantas vagas, ou seja, tantas pessoas só vão ter seus diplomas analisados, e aí, conforme o edital tal, da universidade, aí a pessoa ia lá, se inscrevia e ficava na lista lá de espera. Eu falo toda live isso, eu tenho um cliente que entrou no Carolina Bore num edital, e ele ficou 300 e bolinha na colocação, e ele está quase 2 anos lá. Né? Então, o Carolina Bore, ele não obedece à lei, apesar do portal Carolina Bore estar embasado, ter sido feito com base na lei, ele não segue a lei. Então, vamos supor, a universidade que está com o edital lá, ela tinha que ter 60 dias para cumprir a análise, mas ela não cumpre. Entendeu? E outra, além dos 60 dias para cumprir, ela não coloca todos os editais em aberto. Vamos supor, a Unirg, ela publicou edital, não publicou? A Unirg, esses dias aí, estava com o edital aberto para as pessoas fazerem prova ou também, como a gente conseguiu, né, judicialmente, a tramitação simplificada. No entanto, Carolina Bore não disponibilizou esse edital na própria plataforma. Então, como é que você vai, tipo assim, apenas ficar rendida ao Carolina Bore? Você só consegue entrar no Carolina Bore, mas comigo, judicialmente, eu consigo que o prazo seja cumprido certinho dentro dos 60 dias, entendeu? E no máximo 180, mas assim, geralmente a determinação judicial, ela vai para 60 dias, tá? Então, o Carolina Bore, ele é a mesma coisa que a tramitação simplificada, ele faz a mesma coisa, começou lá, só que a Carolina Bore não cumpre o prazo, não cumpre como é que eu posso dizer? Ele não cumpre atualização de informações de editais que estão em abertos no próprio portal. Então, aí você acaba sendo lesado porque a informação não consta. Tanto é que pessoas que já revalidaram, igual eu falei, na UEMA, já foram revalidados diplomas na UEMA, você não vai ver o nome deles lá no portal Carolina Bore, né? Então,